Sistemas dinâmicos eles podem ser representados na forma espaços-estados. Quando utilizamos a forma espaços-estados, estamos fazendo uma representação dos sistemas no domínio do tempo. Essa representação pode ser definida através de duas equações. A equação de estados, basicamente esse aqui, e a equação de saída ao sistema, que representa quais seriam as grandezas físicas que estão sendo medidas no nosso sistema. Esses tipos de sistemas eles podem ser classificados de diferentes formas. A gente pode ter sistemas que são determinísticos, quando todos os parâmetros deles e o comportamento dele pode ser perfeitamente estimado e perfeitamente predito. E sistemas estocásticos, quando seu comportamento do sistema é regido por leis probabilísticas e não mais por leis determinísticas. Podem ser lineares ou não lineares, podem ser contínuos ou discretos e podem ser invariantes no tempo ou variantes no tempo. Então, o grupo de sistema que a gente vai focar vai ser os sistemas da primeira coluna, aqueles sistemas que são determinísticos, lineares, contínuos e invariantes no tempo. Esse vai ser o foco da nossa disciplina. Quando a gente fala de sistemas, um sistema dinâmico, que é o que a gente está tratando, a gente pode enxergar um sistema dinâmico como um conjunto de equações, equações diferenciais. Esse conjunto de equações tem um sinal de entrada. O sinal de entrada que a gente pode falar que é um sinal que excita o sistema, ou em outras palavras, que transmite energia para o sistema. E produto dessa transferência de energia do sinal de entrada e da própria energia interna que pode ter o nosso sistema, ele vai gerar uma resposta que vai ser o sinal de saída. Vamos a supor o seguinte, vamos supor que a gente tem um circuito RC, bem simples, como esse aqui, um sistema dinâmico, e a gente vai, a partir desse circuito RC, exemplificar as propriedades dos sistemas que mais vai interessar para a gente ao longo da nossa disciplina. Essas propriedades vão ser as propriedades de homogeneidade, aditividade, linearidade e invariância no tempo. Então, voltando ao nosso circuito RC, todos nós conhecemos o circuito RC. Se a gente quiser fazer uma representação desse circuito RC na forma espaço-estados, a gente vai calcular a equação diferencial que caracteriza a dinâmica desse circuito RC. A gente pode observar aqui que a variável que está mudando aqui nesse circuito RC vai ser a tensão do capacitor. A gente vai definir essa variável como sendo a nossa variável de estado e a variável que vai definir a dinâmica do sistema. Colocando o modelo na forma espaço-estados, você tem aqui o vetor de estados, que seria o VC, tensão do capacitor, tensão de entrada, que seria a entrada do sistema, equação diferencial, primeira ordem, e como saída a gente vai ter o quê? A tensão de saída, V out, que seria nosso Y, que vai ser igual aqui à tensão do capacitor. Bom, a partir desse circuito, a gente vai ver o que acontece quando a gente excita o circuito com uma entrada tipo degrau unitário. Nesse caso, o nosso degrau vai estar multiplicado por A. A amplitude do degrau vai ser A. O degrau pode ser representado através dessa expressão matemática, ou seja, um sinal que desde menos infinito até zero, ele vale zero. E a partir de zero, ele tem um valor constante de A. Esse sinal daqui, ele representa uma mudança bruta entre dois níveis constantes. Bom, se a gente aplica esse sinal de entrada, de grau, na amplitude A, no nosso sistema, e a gente resolve a equação diferencial, a gente vai chegar numa solução desse tipo aqui. Uma solução exponencial dessa forma aqui. Onde o sinal de saída, V out, tem uma característica exponencial que vai tender ao valor A. Bom, o que acontece agora se eu pegar e em vez de excitar o circuito com um sinal de entrada amplitude A,
eu multiplico o sinal de entrada por um fator de 2. Ou seja, agora o sinal de entrada tem uma amplitude 2 vezes A. Se eu fazer o mesmo procedimento e resolver o sistema, eu vou chegar à conclusão de que a saída do sistema vai ser 2 vezes A multiplicado por 1 menos elevado a menos T sobre RC. Ou seja, a saída do sistema foi também multiplicada por 2. Certo? Se multiplica a entrada por 2, de uma consequência que a saída do sistema também ficou aumentada na mesma proporção do que aumentou o sinal de entrada. Bem, quando acontece isso, a gente está em presença de sistemas que a gente vai chamar de homogêneos. Bem? Sistemas que são homogêneos são aqueles sistemas que, quando o sinal de entrada é multiplicado por qualquer constante, a saída do sistema também aparece multiplicada pelo mesmo valor da constante. Uma outra propriedade interessante que a gente vai observar, que a gente vai estudar nos sistemas, é a propriedade de aditividade. O que significa isso aí? Bom, se a gente sabe que o nosso sistema, quando excitado por uma entrada x1, ele vai produzir uma saída y1, e quando excitado por uma entrada x2, vai produzir uma saída y2, então, se o sistema, quando excitado agora por uma entrada x1 mais x2 e produz uma saída y1 mais y2, então a gente pode considerar esse sistema como um sistema aditivo. Sabem que aqui, na definição da aditividade, aparece o termo em sistema excitado com condições iniciais nulas. O que significa isso aí? Significa que originalmente, inicialmente, o sistema não possui energia. O sistema está zerado e ele não possui energia. No caso do nosso circuito, significaria que o capacitor está inicialmente completamente descarregado, ou seja, ele não possui energia nenhuma. Todo o efeito da saída se deve à excitação do sinal de entrada. Então, voltando à nossa propriedade de aditividade. Como se manifesta essa propriedade de aditividade em um sistema dinâmico? Bom, se eu sei que quando excito o circuito com uma entrada de grau de amplitude A, ele vai produzir uma resposta, né, que vai atender ao valor de A. Se eu também sei que quando eu faço a mesma coisa com uma entrada de amplitude B, ele vai ter o mesmo comportamento, só que agora vai atender a um valor de amplitude B, então, se o sistema for aditivo, eu posso afirmar que quando excitar o sistema com uma entrada A mais B, a saída do sistema vai atender também a um valor A mais B. Vai ter a mesma forma, só que agora tendendo a um valor A mais B. Bom, sistemas que são aditivos cumprem com essa característica. Agora, resulta interessante o seguinte: aqueles sistemas que cumprem ao mesmo tempo com a propriedade de homogeneidade e a propriedade de aditividade vão ser classificados como sistemas lineares. E sobre sistemas lineares, eu posso aplicar o princípio da superposição, que esse princípio afirma que as respostas produzidas pela aplicação de duas funções diversas vai estar formada pela soma das duas respostas de forma individual. Uma outra característica importante dos sistemas dinâmicos é a propriedade da invariância no tempo. O que consiste essa propriedade de invariância no tempo? Bom, matematicamente seria o seguinte: você tem um sistema que se encontra inicialmente sob condições iniciais nulas. Se sob essas condições, um sinal de entrada arbitrário x dt, ele produz uma resposta y dt, e um sinal de entrada x dt menos t sub 0, que significa isso aqui? Significa que o sistema, o sinal de entrada x, ele vai chegar num instante de tempo t sub 0 depois, né? Vai gerar um instante, vai excitar o sistema num instante t sub 0 depois, né?
Bom, se esse sistema é excitado um tempo depois, que pode ser um dia, pode ser uma hora, pode ser um ano, ele vai produzir uma mesma resposta a y, só que também deslocada no tempo t sub zero, de t um valor arbitrário qualquer, o sistema é classificado como invariante no tempo. O que significa fisicamente isso aí? Significa que dt a t sub zero, nenhum parâmetro do sistema mudou. O sistema continua sendo o mesmo. Portanto, como o sistema continua sendo o mesmo, a resposta dele vai ser exatamente igual, só que também deslocada no tempo. Okay? O que significa isso aí? Significa que o sistema vai responder da mesma forma hoje que amanhã, que depois de amanhã e para um tempo t sub zero arbitrário qualquer. No nosso circuito seria o seguinte, você vê aqui. Eu já sei como responde o circuito quando ele é excitado por um degrau em zero. Bem, sei qual é a forma da resposta dele. Se agora eu excito o circuito com um degrau deslocado no tempo, você vê que se foi deslocado, originalmente ele respondia com um degrau aqui em zero. Agora ele vai ao sinal de entrada, vai demorar um tempo mais em aparecer, vai demorar t sub zero instantes de tempo em aparecer na entrada do circuito. Bem, e ele vai responder de que forma? A resposta dele, y, v out, ela vai responder da mesma forma, bem, só que também essa resposta está deslocada com relação à resposta original do circuito quando ele foi excitado por um degrau em zero. Mas a resposta, o comportamento dela é exatamente igual. Como o comportamento é exatamente igual, eu posso afirmar que ao longo desse tempo aqui, de 0 até t sub 0, não foi mudado nenhum parâmetro do sistema. Ou seja, o sistema não teve nenhuma variação nesse instante de tempo. Observem que, se por acaso eu tivesse, nesse instante de tempo, mudado o valor do resistor ou o valor do capacitor, a resposta seria diferente. Então, sistemas que são aditivos e ao mesmo tempo homogêneos vão formar o grupo dos sistemas lineares no tempo. Bem? Se além disso, ou seja, se além do sistema ser aditivo e homogêneo, o sistema é invariante no tempo, então ele vai entrar em um seleto grupo de sistemas que eu vou classificar como sistemas L e T, que significa sistemas lineares e invariantes no tempo. E esse grupo de sistemas L e T, lineares e invariantes no tempo, são de muita utilidade na teoria do controle, na engenharia e na modelagem do sistema. Por quê? Bom, primeiramente, a saída desse tipo de sistemas elas são sempre proporcionais aos valores das entradas. Ou seja, eu sei que se eu aumento a entrada do sistema num valor x, a saída vai estar aumentada no mesmo valor x. A escala da proporção ela não vai variar ao longo do tempo. Sempre vai se manter. Eu sei que se eu aumentei hoje uma proporção de 2 e a saída aumentou uma proporção de 2, amanhã vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, eu tenho uma previsibilidade de como o sistema vai responder aos meus estímulos. A escala da proporção entre as entradas e as saídas, ela permanece sempre constante para qualquer valor de entrada. E a saída do sistema está formada pela adição das saídas relativas a cada uma das entradas do sistema. Bem? Ou seja, se eu quiser calcular o efeito que tem cada saída, cada entrada na saída do meu sistema, eu posso fazer o quê? Suponha um sistema com várias entradas, eu vou acelerar todas as entradas e vou deixar somente uma entrada ativa. Aí eu posso olhar para a saída do sistema e eu sei que o valor da saída somente vai corresponder ao valor daquela entrada. E assim, de forma sucessiva, eu posso
ir analisando como responde o meu sistema para cada uma das entradas que estão excitando ele. Então, sistemas que são LIT, lineares e invariantes no tempo, são de muita utilidade porque eu sei de antemão como o sistema vai responder. Eu sei que se a entrada é zero, a saída tem que ser zero. Eu sei que se eu aumento o valor da entrada, a saída vai aumentar na mesma proporção, ou vai ser sempre ter uma proporção ligada ao valor da entrada. Eu sei que o sistema vai responder da mesma forma hoje que amanhã. Então eu tenho uma previsibilidade do que vai acontecer. Então esse tipo de sistemas lineares e invariantes no tempo, vai ser o foco da nossa disciplina.